Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo sobre o balanço hídrico. Era um tema que era para ser uma live que eu fiz, mas não consegui fazer mediante a minha internet não estar me ajudando, então resolvi transformar em vídeo para melhor explicação, né? Para quem estava me acompanhando e não conseguiu pegar toda a explicação sobre o balanço hídrico. É uma dúvida muito comum, né, para os nossos inscritos. E eu gostaria, né, de tirar essas dúvidas, né, deles, justamente porque é uma das coisas que nós mais fazemos na UTI, e o balanço hídrico é muito essencial, né, para o controle de débito de entrada e saída do paciente. O que é, né, o balanço hídrico na enfermagem? Nós sabemos, né, que o balanço hídrico é nada mais que uma balança. Imagine uma balança onde nós colocamos a entrada e a saída lá de conteúdos do paciente. O paciente ele precisa ter esse controle do balanço hídrico porque é necessário, principalmente quem está na unidade de terapia intensiva internado, pacientes que têm tendência a entrar em insuficiência renal aguda ou pacientes cardiopatas, aqueles que têm insuficiência cardíaca congestiva. Eles tendem sim a reter muito líquido e ter perda de eletrólitos que são necessários para o organismo. Então, é feito esse balanço hídrico, que é nada mais uma grande balança, onde são contabilizadas as entradas, que são os ganhos, e a saída, que são as perdas do paciente, porque tem que ter um balanceamento dos conteúdos hidroeletrolíticos do paciente, seja ela eletrólitos, medicamentosos, em geral, tá? O que é considerado ganho? Ganho nada mais é o balanço positivo. O balanço positivo é tudo que entra no paciente. Nós temos diversos aí fatores. O que pode entrar no balanço positivo? Primeiramente, hemoterapia, que nada mais é a hemácias, plaquetas e plasmas, entra no controle positivo, né, de um paciente. A nutrição parenteral, que é a NPP e a NPT, entra também como ganhos para o paciente. A nutrição enteral, através de sondas, jejum, gastrostomias. A infusão medicamentosa de todos os aspectos, seja medicamentosa como soroterapia, antibiótico-terapia, irrigação contínua, drogas vasoativas, sedativas, então também faz parte dos ganhos positivos do paciente. E as dietas especiais, que é o balanço da dieta hídrica, pastosa, líquida, também faz parte da contabilização. Já na parte de perdas, tá, que é o balanço negativo, entra exatamente o que? Os fluidos corporais, nada mais a sudorese, linfa e secreção. Como é que eu meço isso? Já vou explicar para vocês. Eliminação gastrointestinal, êmese ou diarreia, evacuação, também pode ser contabilizado. A drenagem, seja por vesical, exudativa e gástrica, também é um fator que entra no balanço das perdas do paciente, tá? E eliminação urinária, seja ela espontânea ou através de fraldas. O impresso do balanço, vocês sabem que o balanço hídrico ele é imprimido, ele tem uma folha diferenciada, né? Cada lugar mostra diferente, né, o seu balanço. Uns inclui sinais vitais junto com o balanço hídrico, outros só coloca a tabela de balanço. Esse é um exemplo do Hospital Geral Clériston Andrade, onde eles colocam junto no seu controle de UTI adulto o sinal vital do paciente e deste lado os ganhos e perdas, que nada mais é o balanço do paciente. Eu também tenho aqui para mostrar um impresso também de um balanço, tá? Esse é um impresso que eu geralmente uso, que também é parecido com esse, onde ele tem o controle, que é os sinais vitais do paciente, as drogas, onde eu coloco a infusão ml hora, de 2 em 2 horas, ou de 1 em 1 hora, que é a entrada, né, do paciente, as dietas, que também faz parte da entrada, e as perdas, que são a saída contabilizada do paciente. É um balanço mais ou menos assim, onde você preenche as tabelinhas com os valores, tá, das infusões ml hora. Aqui tem preenchido, mas não sei se vai dar para enxergar porque é uma imagem, então tá pré-enchida aqui um exemplo de impresso. O balanço positivo, que é os ganhos, o que vai entrar, como eu falei no começo, tá? Tudo que for administrado e ofertado ao paciente, tá? Desde medicamentos, hemoterapia, até ingestão de líquidos e dietas especiais. Tudo aqui é incluso. Água, suco, chá, gelatina, dieta sopa, dieta meio liquidificada,
Hemoterapia, que eu falei, as hemácias, plasmas e plaquetas. A nutrição enteral, seja por meio de sonda enteral, gástrica, gastrostomia, jejunostomia, também faz parte, tá? A nutrição parenteral, que é a NPP, que é onde entra-se por via de acesso central, também faz parte do balanço positivo. E a infusão medicamentosa, antibióticos, eletrólitos, reposição eletrolítica, drogas sedativas, vasoativas, antifúngicos, tudo em forma de EV endovenoso entra no balanço, tudo anotado na tabela, tá? Todo líquido oferecido ao paciente tem que ter o seu volume, tá? Medido e registrado no impresso. Como é que eu meço uma dieta líquida? Como é que eu meço uma dieta hídrica? Tem hospitais assim que fornecem estruturas melhores, né? Eles até têm dentro da sua equipe aí multiprofissional de nutrição, eles já pré-estabelecem os valores, né, ofertados ao paciente. Eles comunicam através de folhas de dietas, né, o volume total, né, a ser infundido da dieta do paciente, e a gente contabiliza isso dentro da tabela lá de dietas do paciente. Quando é dieta por via oral, também podem oferecer valores. Quando não se tem valores, a gente pega pelo valor aproximado. Um tamanho de um pratinho, mais ou menos uns 180 ml, então é tudo valor aproximado. Tem lugares, né, que não fornecem essas informações todas, então fica um pouco difícil até da gente poder contabilizar, tá? Em muitos modelos, o impresso fica categorizado na lacuna, entrada ou ganhos, como eu falei, tá? Se dentro dessas 24 horas o paciente ele teve mais ganhos, ou seja, ele ganhou muito mais líquidos do que eliminou durante essas 24 horas, tá? O balanço dele ficará positivo, ou seja, o paciente ele está retendo líquido, ele não está eliminando por vias naturais. Isso não pode ser um problema, pode acarretar um problema para o paciente. A tabela de ganhos no balanço, eu fiz um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu peguei de um valor desde as 8 até as 14. Nós temos que entender que o balanço ele é dividido em balanço parcial e balanço total. O balanço parcial é contabilizado nas primeiras 6 horas do nosso plantão. Geralmente a gente entra às 7 horas e até as 13 horas ali já é o horário parcial. Mas um controle de uma UTI a gente contabiliza de 2 em 2 horas ou de 1 em 1, dependendo do protocolo institucional. Falando, por exemplo, de 2 em 2, eu fiz mais ou menos aqui para vocês entenderem os valores dos medicamentos que o paciente está recebendo. Dentro das 8, 10, 12 e 14 já entraria no parte da tarde, mas eu acrescentei só para vocês terem uma noção mais ou menos de valores. O paciente recebeu em soro 42 ml a cada 2 horas, tá? Isso dividindo aí em 2, a gente pode também colocar de 1 em 1 hora. O paciente estava recebendo Dormone de 10 em 10 a cada 2 horas e o médico ele chegou, avaliou o paciente e pediu que a gente diminuísse, no caso aumentasse o valor do Dormonide, porque o paciente estava muito agitado e não tinha como mantê-lo com baixa sedação. O que a gente faz? Quando o médico ele pede para a gente alterar a vazão do medicamento, automaticamente nós temos que incluir no balanço do paciente. Indicativos de seta para cima quando aumenta a vazão e setas para baixo quando diminui. Então, ele me pediu para aumentar para 15 ml hora. Eu contabilizo de 2 em 2 horas 15 ml hora, porque tem que dividir depois no valor de 2. E o paciente estava recebendo Nora também a 25, o médico verificou lá no momento, a pressão dele estava muito acima, né, do que estava necessário, ele pediu para diminuir para 18, colocando indicativo para baixo, indicando que eu diminui a vazão do paciente. E no caso do H2O é quando tem pacientes com dieta integral que tem intervalos de água, né, durante um período de 6 horas. Aqui, por exemplo, né, na prescrição lá da SNAP do paciente, ele pede-se para infundir 100 ml de água no intervalo do meio-dia. Então, eu acrescentei no balanço que o paciente recebeu 100 ml da água de hidratação para contabilizar mais tarde, né, os valores. E o interal, o paciente está recebendo dieta interal a 40 ml hora, durante 2 em 2 horas vou contabilizando. Esse é um exemplo, tá? Não é que vão ter que seguir desse jeito, mas é um exemplo de como vocês podem entender o controle, o que é adicionado num balanço de ganhos, que é o balanço hídrico.
O que é considerado balanço negativo ou perdas? Principalmente, como eu falei no começo, tudo que for eliminado pelo paciente, desde fluidos até drenagem. Como é que eu meço fluidos? Como é que eu meço linfa? Como é que eu meço sudorese? Não tem como nós medirmos esse tipo de coisa, porque é excreção fisiológica do paciente. Não temos como pegar toda a sudorese, toda a linfa e colocar lá numa cálice para medir. Então, é por meios de aproximação. Nós vamos relatar no relatório de enfermagem, né, a quantidade, o paciente está apresentando sudorese intensa, se a aloreia intensa, se a aloreia moderada, se a aloreia mínima, sudorese mínima, é através desses tipos de contabilização por relatório de enfermagem. Não temos como mensurar esse tipo de fluidos, porque é uma contabilização muito difícil da gente conseguir. Também entrando na eliminação vesical, tem pacientes que fazem eliminação por fralda, né? Geralmente diurese, evacuação por fralda. Tem médicos que pedem pra gente pesar fraldas, principalmente quando o paciente só faz a urina, só o xixi, a gente pesa numa balança e vamos contabilizar a miligramagem ou a gramagem daquela fralda no balanço. Vamos adicionar, por exemplo, eu pesei a fralda lá e fiz a tara da fralda. A total que me deu de gramas daquela fralda com a urina do paciente deu aproximadamente 480 gramas. Eu vou adicionar aqui, vou mostrar aqui para vocês na tabela de diurese, seria a gramagem da fralda. Então eu vou colocar aqui como o valor que eu falei, 280 mais ou menos de gramas lá de diurese. Isso para o médico é ótimo, porque pode ser que não tenha ml, mas ele consegue aproximadamente saber se o paciente está tendo a perfusão renal ali normal, se está eliminando normalmente. Então é uma maneira de a gente contabilizar sem precisar ser por volume ml. Eu preciso contabilizar fezes? Depende do médico, tá? Tem médicos que falam que não é necessário, porque, né, fezes nesse caso ele não conta, no caso, né, nos seus parâmetros para pacientes renais, mas por um momento precisa contabilizar se o paciente está tendo sua função intestinal normalizada. Pode ser que médicos peçam para fazer a mensuração por balança. É muito difícil porque tem ocasiões que o paciente ele evacua, acaba extravasando, né, pela fralda e fica um pouco mais difícil, mas pode ser a critério do médico, tá? Por sonda por Uripen é mais fácil de contabilizar porque já temos lá a bolsinha com as indicativos, né, das ml hora gradativas, então fica mais fácil da gente contabilizar. A eliminação gastrointestinal, seja EMS e a diarreia, como eu falei, como é que eu vou medir a diarreia? Não tem como, porque pode extravasar aquela quantidade que eu falei agora há pouco. A gente faz pelos valores aproximados. Nós podemos colocar no balanço hídrico, sem ser necessário a grama, quando não consigo contabilizar, quantidades por cruzinhas, tá? Existem indicativos de pequena quantidade de 1 a mais ou menos aí mais 2 cruzinhas, a quantidade regular de 2 a 3 cruzinhas e quantidade aí em grande quantidade de 3 a 4 cruzinhas, até 5 cruzinhas. Então um valor aproximado para ter a noção mais ou menos, né, de quem olha o balanço, ver, olha, esse paciente está tendo bastante evacuação diarreica ou evacuação ou valor aproximado. Então o médico consegue entender através das cruzinhas a quantificação do que a gente queira passar, tá? E a drenagem que seria gástrica, né? A drenagem quando a gente abre a sonda também é uma perda, né? O paciente tá com sonda aberta e drenando conteúdo gástrico. Exudativa e irrigação vesical. A exudativa nada mais por drenos de Portovac, Penrose, dreno de Blake, aquele tipo de dreno, né, que contabiliza a quantificação de exudato. Então também entra lá na parte de perdas em drenos, tá? E a irrigação vesical é quando o paciente está com irrigação contínua, né? Nós temos também uma outra tabelinha separada de entradas, né, e saídas, o valor total e o valor da diurese. Esse pode ser um vídeo que eu posso refazer, né, que eu já tenho no meu canal do YouTube, mas explicando o valor da tabela, né, para quem não consegue também assimilar como que faz uma tabela de irrigação vesical. Eu já tenho esse vídeo, eu posso deixar até na descrição ou no card aqui no vídeo do canal do YouTube, tá?
entrando-se, né, no balanço negativo, se dentro dessas 24 horas o paciente ele teve mais perdas, ou seja, ele perdeu muito mais líquido que ele ganhou naquele dia, o balanço do mesmo ele vai ficar negativo, ou seja, ele está perdendo líquido muito a mais do que desejável. O médico ele não quer que o paciente perca tanto quanto ele ganha, ele quer balancear, por isso que é um balanço. Está tendo perdas a mais, ou seja, ele não está conseguindo absorver, né, no organismo a quantificação de sais minerais, eletrólitos, medicamentos com efetividade, ou seja, ele precisa estar averiguando qual que é o problema que está acontecendo com aquele paciente. No exemplo, na tabela de perdas do balanço, eu também fiz um exemplo aqui para vocês entenderem, como eu falei nas fezes, tá? Tem lugares que não falam assim para você pesar, mas para quantificar mais ou menos lá a quantidade que vocês visualizaram na fralda. Coloquei 3 cruzinhas porque foi uma quantidade moderada do paciente, ele evacuou lá moderado. Lembrando que eu preciso relatar na anotação de enfermagem o aspecto das fezes. Então, se o paciente ele evacuou moderado com aspecto pastoso, amolecido, pastoso endurecido, diarreia ou normal, então o aspecto também faz parte da anotação de enfermagem, então é importante anotar. Na diurese, como o paciente ele está com sonda vesical, é mais fácil de contabilizar, então a gente coloca somente lá o volume de 2 em 2 horas que nós contabilizamos na bolsa. Então eu anotei aqui. Ele não teve perdas por dreno, nem por diálise e nem por sonda gástrica. Ele não estava com nenhum desses tipos de dispositivos, tá? O balanço parcial e total, que é aí que pega para muitas pessoas, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, é um exemplo de um balanço de um paciente, tá? Um paciente até fulano que tá escrito. Aqui nós vamos fazer mais ou menos o seguinte, como tá um pouco assim embaçado, eu vou falar por altos, tá? Aqui o balanço parcial deste exemplo, ele é válido das 8 ao meio-dia. O balanço parcial é o meio período com que você está trabalhando com o paciente. Então, a cada 6 horas eu vou fechar o balanço parcial. Então, das 8 ao meio-dia, consegui fechar um balanço, por exemplo, de um fentanil, que o fentanil é um medicamento analgésico, né? Então, ele entra também como um tipo de sedação para um paciente. O paciente estava recebendo a cada 2 horas um valor diferenciado. Primeiro eu estava com 24 ml hora, depois foi diminuindo para 22, depois 21. E no total das 6 horas ali, ele fechou com um balanço de 67. Beleza. Chegou a parte da tarde, o fentanil aqui do paciente manteve-se a 20 ml hora, não teve alteração durante as 6 horas seguidas. Aí ele fechou outro balanço parcial das 14 às 18 horas, 60 ml. Ótimo. Chegou outro colega à noite, pegou plantão, deu continuidade com esse paciente. Mantendo-se o fentanil a 20 ml hora desde as 20 horas até as 6 da manhã. O noturno, diferentemente do dia, vocês podem reparar nos balanços de maioria dos lugares, eles não quebram o balanço, eles mantêm o balanço deles inteiro, desde as 20 até as 6 da manhã. Eu não sei explicar o porquê, tá, disso, mas deveria, né, também ser balanços parciais, porque também são quebrados em 6 horas, mas nesse momento o exemplo ele é inteiriço. Então, desde as 20 às 6 da manhã, o paciente manteve-se fentanil a 20 e fechando o balanço parcial, né, desse plantão, 120 ml hora. Agora é que tá. Juntei o balanço parcial durante o período do dia, né, das 8 a meio-dia e o parcial das 14 às 18. E consegui o balanço parcial das 20 às 6 da manhã. Como é que eu chego ao balanço total? Eu vou pegar o valor do balanço parcial da manhã, né, que foi 67 ml, o balanço parcial da tarde, que foi 60 ml, e o balanço parcial do noturno, que chegaram a 120 ml. Eu vou somar esses 3 valores, então faço 67 mais 60 mais 120, dando o valor do balanço total daquelas 24 horas, 247 ml. É isso que é o balanço total. O balanço total é nada mais a soma dos balanços parciais do dia e da noite, de cada 6 horas.
Então são 3, seria de 3 a 4 valores, né? Que neste caso aqui só contabilizam 3, mas se vocês dividissem a noturno também em 6 horas, seria 4 balanços parciais somando, né? Dando o valor total. No final do plantão, né? É fechado esse balanço total e o pessoal do dia, virando o dia, a equipe médica, a enfermagem, né, os enfermeiros, eles vão visualizar esse balanço do dia passado e vão contabilizar o que o paciente teve de ganho e perda durante esse momento. O médico, como ele é uma pessoa muito mais experiente, ele tem já, né, sua especialidade, expertise nisso, ele vai olhar através dos balanços totais de tudo que foi infundido no paciente e verificar o balanço total, né? Ele vai somar todos os valores de tudo que foi feito e verificar se teve mais perdas do que ganhos, tá? Neste caso aqui, o balanço do paciente contabilizou no total 2.324 ml, tá? Foi aí administrado mais ou menos esse valor, mas não chegou a ser igual. Então, o balanço do paciente tá assim, equalizado praticamente. Mas tem pacientes que pode ocasionar o balanço positivo total. O paciente recebeu, por exemplo, 800 ml nessas 24 horas de tudo. E ele eliminou, através de evacuação, de dreno, de diurese, ele contabilizou 1.200 ml. Então, ele teve um pouquinho mais perdas do que ganhos, mas não foi extremamente longe do valor aí desejado. Então, um valor que é muito interessante seria para a contabilização, né, que o médico necessita nesse momento para saber se o paciente não está entrando em insuficiência renal ou não. Então, essa aí são os indicativos. Os indicativos, o que seria? O médico, ele fala, o paciente ele não pode também perder muito, mas ganhar muito. Se ganhar muito é porque está tendo algum problema renal, tem que investigar muito. Então, ele precisa ter uma resposta adequada, ele tem que ter uma equalização. Neste caso aqui, se o balanço constante pode provocar disfunções renais, hepáticas, pulmonares ou microcirculatórias, se o balanço for muito positivo, então ele tem que realmente equalizar esses valores aí até entrar em um consenso com o paciente. Então, eu acho que deu para entender, né, assim, a princípio, as principais dúvidas relacionadas ao balanço hídrico. Eu espero ter explicado bem para vocês. Eu não consegui fazer isso em forma de live, mas eu acho que deu para explicar um pouquinho mais calmo, né, essa situação. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas ao balanço hídrico, pode deixar nos comentários, que eu vou respondendo conforme eu consiga, tá? Convido também a se inscreverem no meu canal e ativar o sininho para receber notificações semanalmente. E tem outros vídeos aí dos diversos temas da enfermagem para técnicos, tá? Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.